Olá, gente, bom dia. Mais uma semana começando, para a glória de Deus. Que essa semana seja de boas notícias, que a presença de Deus seja constante em nossas vidas e que nós também sejamos constantes para com Deus. Que a gente aprenda, né, exercite, reconhecer e ser grato por tudo aquilo que Ele já fez, que Ele está fazendo e que Ele vai fazer em nossas vidas, né, para a glória de Deus. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre simplicidade, que foi o tema que a gente abordou na nossa live de sábado, mas infelizmente não conseguimos gravar, deixar gravada, salva. Mas eu queria compartilhar com vocês porque é um tema muito importante de ser entendido, né, de ser verdadeiramente vivido em simplicidade. Porque o nosso Deus todo-poderoso, nosso Deus majestoso, santo, né? O nosso Deus que é criador do universo, né, dos céus e da terra. Ele deixou seu filho vir à terra, né? Jesus, 100% Deus, 100% homem. Esteve aqui na terra com toda a simplicidade que existe, né? No mundo e no céu, porque o Senhor poderia ter nascido nos melhores hospitais, o Senhor podia ter crescido nos palácios dos reis, o Senhor Jesus podia estar nos melhores colégios, podia ter nascido, né, tendo todos os privilégios do mundo, todas as riquezas, né, todas as honrarias, mas Deus, com certeza Deus que é tão pedagógico, Deus que é tão lindo, Deus que é tão Deus, fez com que Jesus, seu filho amado, viesse à terra e vivesse de forma simples. Então, com certeza, ele quer despertar algo em nós para que a gente venha se atentar que a simplicidade é a nobreza de quem tem Deus no coração. A simplicidade é a virtude mais evidente de quem tem o reino de Deus, né? Para quem está dentro do reino de Deus. Vamos pensar um pouco sobre isso. Jesus viveu, né, num ambiente simples, viveu na casa de um casal simples. Jesus nasceu, né, no meio de uma estrebaria, de uma manjedoura. Então, isso tem que despertar algo em nós. E mesmo assim, Jesus não faltava nada para Jesus, não faltou nenhum recurso. Na Bíblia não fala que Jesus precisou de algo, a Bíblia não fala que Jesus, né, passou por alguma necessidade. Por quê? Porque aquele que é simples, aquele que anda em simplicidade, tem a prosperidade, tem, né, o contentamento, e o Senhor Deus se agrada disso. O Senhor nunca vai nos deixar e nunca vai nos desamparar. Como está escrito aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 5, sejam seus costumes, sua rotina, o seu dia a dia, sejam seus costumes sem avareza, contentando-se com o que tem, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Que a gente venha entender isso, que os nossos costumes devem ser sem avareza, a gente precisa aprender a se contentar com aquilo que tem. Paulo, lá em Filipenses 4, fala que ele aprendeu a se contentar com tudo, né? Com pouco e com nada, e com muito. Paulo aprendeu a se contentar. Por isso, Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque o contentamento está interligado com a provisão, com o recurso de Deus. Porque onde tem contentamento, tem provisão. Porque se você é fiel no pouco, no muito, ele te colocará. E quanto à simplicidade, para que a gente possa viver profundamente a simplicidade, o Senhor me trouxe para meditar sobre Mateus 6, onde ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu falei, Senhor, como que busca, né, esse teu reino? Como que a gente mantém constante, né, buscar o teu reino?
E o Senhor me fez entender que o governo de um reino é uma monarquia, não é verdade? Nós temos o rei e nós somos seus súditos, seus filhos aqui na terra. Então, se a gente precisa estar debaixo de um governo de monarquia, que é o seu reino, a gente precisa sair do governo da democracia. Porque quando a gente vive sobre democracia, a gente não está debaixo do reino de Deus. Porque em democracia, o que a gente faz? Eu penso de um jeito, eu acho do meu jeito, eu opino do meu jeito, eu protesto se as coisas não acontecem conforme eu queria. Então, debaixo de uma democracia, tem muito eu. E debaixo de uma monarquia, eu consigo, debaixo de uma simplicidade de entender que eu estou numa monarquia onde eu preciso estar no reino, eu simplesmente obedeço. Dentro de uma monarquia, minha simplicidade vem revestida de humildade e obediência. E assim, o contentamento. Olha que incrível! Não existe humildade, obediência e contentamento sem a simplicidade. Se eu não sou, se eu não tenho a simplicidade em mim, não consigo me revestir nem da humildade, nem do contentamento e nem da obediência. A raiz dessas três coisas está na simplicidade. Então, se eu me coloco na posição de súdito, todo súdito é simples, porque o súdito está debaixo do rei, está no reino, numa monarquia. Então, assim eu consigo me humilhar, ser humilde na presença de Deus, consigo obedecer uma ordem dele sem questionar, sem opinar, sem protestar, porque ele é rei. Eu estou debaixo do reino. E dessa forma eu tenho o contentamento de usufruir tudo aquilo que ele permite que eu usufrua. Consegue entender? Então, quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, eu tenho que buscar o primeiro lugar o reino de Deus antes de fazer a obra de Deus, porque senão eu não vou andar em simplicidade, nem humildade, nem obediência. Por isso que a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus antes de fazer qualquer coisa para Deus. Buscar primeiro o reino de Deus antes de fazer qualquer coisa para você. Buscar primeiro o reino de Deus antes de entregar mantimento aos necessitados. Buscar primeiro o reino de Deus antes de querer ler a Bíblia, mesmo diante disso. Porque se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, eu estou debaixo de simplicidade, humildade e obediência. Aí sim, o Senhor pode operar na nossa vida em amor, porque como está lá escrito em 1 Coríntios 13, que nada adianta se a gente fizer sem amor. Amém? Que a gente possa entender um pouquinho sobre isso. E quanto a buscar ao Senhor espiritualmente com simplicidade, o exemplo que mais marcou isso para mim foi Elias, lá no Monte Carmelo, onde Elias se juntou ali com todos os profetas de Baal, e Elias falou, quem descer, o Deus que descer fogo aqui, é o Deus que a gente vai servir. E ali os profetas de Baal pedindo fogo, para os deuses deles, se rasgaram, se mutilaram, gritaram, fizeram um alvoroço e tinha que se cortar, se sacrificar, é uma coisa louca. E não desceu fogo do Deus deles, está lá em 1 Reis 18. E na simplicidade, Elias só falou: Senhor, responde-nos, mostra para esse povo que tu és Deus, que há um Deus nessa terra. E imediatamente o fogo foi tomado. Então que a gente venha entender que Deus requer de nós simplicidade, humildade, obediência e contentamento. Amém? Que essa palavra possa trazer luz ao seu coração, que nós possamos buscar entender mais sobre esse poder da simplicidade, que uma vez que é reconhecido por nós, muita coisa muda na nossa vida, tanto no mundo aqui na terra como espiritualmente falando. Amém?
Deus abençoe a nossa semana, que sejam todos, né, tocados aí por Deus e que a nossa simplicidade possa tocar o coração do Pai. Fiquem com Deus.